Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de uma série que foi solicitada pelo membro produtor executivo, o Michelangelo Stargate, e como o próprio nome do membro já diz, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da série Stargate SG-1, né, mais especificamente da primeira temporada da série. Então, vamos lá! E só explicando pra vocês, a série foi lançada em 1997 e terminou no ano de 2007, então ela teve 10 temporadas, se tornando uma das séries com a maior duração, né, séries de ficção científica que a gente já viu até hoje, e acabou se tornando um dos maiores sucessos pra MGM no ramo televisivo. E a série SG-1, né, ou SG-1, ou até mesmo Stargate 1, que é a série que eu vou falar hoje, não é o primeiro produto dentro dessa saga. O primeiro produto foi o filme Stargate, dirigido pelo Roland Emmerich, e o filme foi lançado em 1994 e traz um grande elenco, conta com Kurt Russell, e nessa época o Roland Emmerich ainda focava mais em filmes de ficção científica do que em filmes catástrofe, como ele veio a focar no futuro. E eles tinham pretensão de fazer uma trilogia, ele e o Dean Devlin, que foram os criadores, né, da mitologia do Stargate, eles tinham a pretensão de fazer uma trilogia, mas essa trilogia acabou não acontecendo por diversos motivos, incluindo por causa da criação da série, porque as histórias iam se cruzar, as histórias iam ficar muito confusas, os personagens mudaram, né, os atores, quer dizer, que interpretam os personagens foram modificados, mas avançando de 1994 para 1997, a gente vê a série de televisão surgindo, e a série de televisão foi extremamente bem recebida quando ela chegou. Eu gostei bastante, eu queria até agradecer o Michelangelo Stargate por recomendar essa série pra mim. Eu demorei um pouquinho até pra assistir, porque são 22 episódios de cerca de 1 hora cada um, então eu demorei um pouquinho mais do que eu gostaria, mas está bem corrido, né, por causa da mudança e etc. E eu assisti até o momento a primeira temporada e o comecinho da segunda, só que é uma saga muito complexa, com muitas séries diferentes, são 3 séries diferentes e alguns filmes também, né, tirando o primeiro filme, outros filmes foram lançados depois, envolvendo o elenco da série, então é uma série com uma mitologia muito rica que eu pretendo explorar no futuro. Se você é um especialista a respeito da série e eu cometer alguma gafe aqui por causa disso, eu não assisti a série inteira, eu só sei as informações que foram transmitidas dentro da primeira temporada. Mas, em primeiro lugar, o que é o Stargate, né? O que é o centro dessa mitologia que é abordada na série? O Stargate é basicamente um portal que utiliza uma espécie de buraco de minhoca para transportar as pessoas que atravessam ele de um lugar para outro de forma bem rápida. Esse portal pode ser na própria Terra, como a gente vê no decorrer da primeira temporada mesmo, como em outros planetas, né? A grande maioria das vezes a gente vê o portal indo de um planeta para outro. É uma forma extremamente rápida e que fornece uma ferramenta narrativa muito boa para a série, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E a gente vê no filme isso acontecendo, né? Um Stargate é encontrado no Egito, muito da mitologia da série gira em torno do Egito, a gente vê os deuses egípcios aparecendo, né, no filme e posteriormente na série. E o Daniel Jackson, que no filme é o James Spader, é chamado para tentar entender aquilo lá, né, porque eles têm vários hieroglifos em volta que são hieroglifos egípcios, ou pelo menos que lembram, né, os hieroglifos egípcios. Então eles chamam um dos maiores especialistas, um cara que estava relativamente desacreditado nas teorias dele, eles chamam para ele tentar entender o que são aqueles símbolos, e eles acabam descobrindo que se você digitar as coordenadas corretas, você abre um grande portal para outro lugar, para qualquer outro lugar do universo, né? A gente ainda não sabe exatamente quais são os limites desses Stargates. E o Stargate é um importante elemento visual da série, né? Tudo no comando Stargate gira em torno daquele objeto que é muito bonito, muito imponente, e como eu disse agora há pouco, é uma ferramenta narrativa sensacional, porque permite que eles consigam mesclar muito bem as aventuras da semana, né, eles viajando para outro planeta para fazer alguma coisa, e os momentos que acontecem aqui na Terra, diferente de outras séries de ficção científica, onde você sempre tem que ter uma nave, onde você tá sempre em um ambiente fechado, né, porque você tá ali no espaço. No Stargate não, você tem essa facilidade de viajar de forma muito rápida, sem ter que enfrentar todas essas dificuldades narrativas de você estar sempre naquele mesmo lugar. Obviamente, né, o centro de comando parece até uma nave, eles agem como se fosse uma nave em alguns aspectos, porque tem episódios que são fechados somente ali dentro,
mas de qualquer forma, essa liberdade pode vir a ser aproveitada melhor em outras temporadas. Eles aproveitam em alguns episódios o fato deles estarem na Terra, aí no minuto seguinte eles estão no planeta, aí eles estão na Terra de novo, aí eles estão no planeta de novo. Isso é sensacional e cria um dinamismo que outras séries desse tipo, na minha opinião, não tem. Então eu espero que nas próximas temporadas eles aproveitem melhor um pouquinho essa ferramenta narrativa. E continuando, né, a falar da história, a gente tem os Goa'uld, que são os inimigos, né, são a raça alienígena que eles combatem no decorrer da temporada inteira. São aqueles inimigos que estão sempre nos bastidores, né, todo episódio pode ser que alguma coisa aconteça envolvendo esses Goa'ulds. Eu vou escrever aqui embaixo, né, para vocês saberem exatamente qual é a escrita, porque tem algumas palavras que são meio difíceis, né, de falar. E eles são uma raça alienígena parasita e eles sempre têm que habitar um hospedeiro humanoide, né, um hospedeiro com formas humanas, porque eles se enrolam ali na espinha dorsal. Então é uma raça muito interessante e eles são considerados deuses, inclusive aqui na Terra, o deus egípcio Ra era justamente dessa raça, porque eles possuem vida longa, eles possuem saúde perfeita e eles possuem inclusive uma tecnologia bastante avançada. Então é legal ver que em vários planetas, né, em várias regiões diferentes do universo, os povos acreditam que essas criaturas são deuses. E a série estabelece também, pelo menos na primeira temporada, que existem 4 espécies, né, povoando a galáxia. Né? Tem os humanos que estão na maioria dos planetas, porque através dos Stargates os humanos viajavam de um planeta para o outro. Isso há muito tempo, né? Existia essa comunicação entre os planetas. Então existem humanos, né, ao redor da galáxia toda, mas existem também outras 3 espécies, né, outras 3 raças alienígenas, incluindo os Goa'ulds. E apesar de ser uma série interplanetária, né, que envolve uma imensidão de planetas, eles sempre conseguem utilizar a razão, eles sempre conseguem focar bastante na história, nunca tem uma história absurdamente exagerada, nunca tem aquelas criaturas ultra mega poderosas. Tem até uma raça, né, os Nox ali, que possuem uma tecnologia tão avançada, mas eles não chegam a ter poderes efetivamente. Então eu acho que é uma história que, mesmo sendo intergaláctica, né, interplanetária, é uma série com bastante pé no chão e que foca bastante na razão por trás das coisas. E o que seria, né, SG-1? SG-1 é a primeira equipe na central de comando do Stargate. É uma equipe que foi criada para entrar no Stargate e explorar outros locais, possivelmente trazendo tecnologia para a humanidade. A gente vê várias vezes essa questão sendo abordada, seja com presidentes, seja com senadores. Isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E a gente vê em muitos episódios essa equipe simplesmente tentando solucionar algum problema que aconteceu em um desses planetas, ou tentando ajudar a população local, ou tentando resolver algum problema que surgiu no decorrer da viagem. Então, em pinceladas bem amplas, essa é a história da série, pelo menos na primeira temporada. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos personagens que aparecem. E entrando no elenco, ele é encabeçado pelo Richard Dean Anderson, que é o coronel Jack O'Neill, e ele é muito famoso, esse ator, por fazer o MacGyver. MacGyver todo mundo conhece, mesmo que você não tenha assistido a série, você conhece por causa dos memes que surgiram, né, em volta do MacGyver, porque ele consegue pegar 2 coisinhas e criar alguma coisa para sair de uma situação. E é muito difícil a gente ver um ator que consegue fazer 2 séries de longa duração e 2 séries muito bem sucedidas. Ele fez 7 temporadas de MacGyver, depois ele migrou para fazer mais 10 temporadas de SG-1. E o coronel é um cara muito frio, né, com respostas muitas vezes secas. Ele tem um senso de humor até, mas a gente consegue entender o drama dele, porque ele tem uma história muito trágica. O filho dele conseguiu acesso à arma, né? Como eu disse, ele é um coronel, o filho dele conseguiu acesso à arma dele, o filho dele bem pequenininho conseguiu acesso à arma dele e infelizmente, né, num acidente muito trágico, o filho perdeu a vida. Então é uma coisa que ele guarda com ele. A gente vê em vários momentos da série ele remoendo isso. Então é um drama muito interessante que ajuda a explicar por que o personagem dele é daquele jeito, e o jeito durão dele acaba gerando bastante do humor da série. Não que a série seja uma série de comédia, a série não tem tanto humor assim, é muito balanceado, mas grande parte das vezes esse humor é em decorrência da forma sisuda ali com que o Jack O'Neill trata as coisas. E ele é sem dúvida, né, o líder moral e o líder em termos militares ali do grupo, mesmo que ele não seja o cara mais inteligente ou o líder científico do grupo, que na minha opinião seria o próximo personagem que eu vou citar, que é justamente o Daniel Jackson. O Daniel Jackson eu gostei bastante, eu gostei até mais do que a versão dele no filme, que é do James Spader, mesmo eu adorando o James Spader. Eu acho que o ator Michael Shanks combinou até mais, né? O Michael Shanks
tá atuando até hoje. Ele fez inclusive a série Altered Carbon no ano passado, e ele é especialista em línguas, especialista em história, especialista em Egito, especialista no espaço. Ele é basicamente aquele sabichão que tudo que os personagens encontram alguma dúvida, ele é aquele cara que fala, ó, eu sei isso, explica a situação pra todo mundo, mesmo que algumas vezes não seja ele, né, que encontra a solução final do que eles estão fazendo. Ele é o cara mais inteligente em termos científicos. Eu não acho que ele seja o membro mais inteligente do grupo, mas ele é o cara com maior sabedoria ali. E ele tá sempre disposto, né, a arriscar a vida por conhecimento. Tem um episódio, inclusive, que ele tá disposto a ficar pra trás, né? Ele tá disposto a que os amigos abandonem ele em um lugar completamente diferente só pra ele aprender, né, tudo a respeito das civilizações em um livro ali que conta a história das 4 grandes espécies. Então a série é muito legal nesse sentido, porque a gente vê realmente a paixão do Daniel Jackson pelo conhecimento e eles conseguem transmitir isso também pro espectador, mesmo que a história seja obviamente uma ficção. E outra pessoa extremamente inteligente que geralmente encontra soluções mais criativas é a Samantha Carter, né, a Sam Carter da série, e ela é interpretada pela Amanda Tapping, que hoje é uma grande diretora. Ela dirigiu episódios de séries como The 100, Batwoman, The Flash, né? Ela dirigiu um episódio de The Flash recentemente, e ela tem uma personalidade muito legal, e existe ali um será que eles vão, será que eles não vão, né, entre ela e o Jack O'Neill, mas nunca é o foco da série, nunca é aquele momento que eles têm que parar a série pra focar um episódio nisso, mesmo que isso possa vir a acontecer, né, em algum episódio futuro. Nessa primeira temporada a gente tem vários momentos entre os dois, mas nunca se torna o foco, o que eu acho que seria uma decisão errada da série se eles fizerem, justamente porque são dois personagens com personalidades muito boas e que funcionam muito bem juntos. Você não precisa incluir muito romance ali na série. Se acontecer de forma natural, com certeza vai ser muito bem-vindo nas próximas temporadas. E depois a gente tem o Teal'c, eu vou colocar também o nome dele aqui abaixo. Ele é um Jaffa. O Jaffa é quase que uma incubadeira lá do planeta Chulak, né? Ele é nascido no planeta Chulak e ele funciona como uma incubadeira pros Gaúds, né? Eles crescem ali dentro dele, e ele é um cara extremamente forte e extremamente saudável, obviamente. Por isso, eu nem sei se a série chega a falar qual é a idade dele, eu não sei se ele tem uma vida mais prolongada por causa disso, mas com certeza ele é um personagem muito legal, e ele também é a base de bastante humor, principalmente humor peixe fora d'água, né? Quando ele fala algumas coisas óbvias, o jeito muito sério dele, ele praticamente não mudou a expressão no decorrer da primeira temporada inteira. Então eu gostei muito da dinâmica entre o grupo. São principalmente esses 4 membros. Tem o Kowalski no começo, mas ele já morre no segundo episódio, né? Desculpa se é spoiler isso pra alguém, mas eu não vou nem abordar esses outros personagens secundários. E o Teal'c é interpretado muito bem pelo Christopher Judge. Eu não sei se ele vai mudar um pouquinho de personalidade nas outras temporadas, justamente porque é difícil você ficar 10 temporadas com um personagem muito sério, né, dessa forma. E fechando o grupo tem o George Hammond, o general da Força Aérea, que é o chefe mais bonzinho do mundo, né? Ele sempre tenta chegar e dar uma bronca no grupo, né, no SG-1, e o grupo convence ele, e 5 minutos depois ele já tá apoiando as decisões. Eu gostei muito do personagem dele, é uma visão bem positiva, né, da Força Aérea, digamos assim, e eu gostei bastante da dinâmica entre ele e o grupo. Ele aparece em praticamente todos os episódios e geralmente ele toma a decisão correta. Normalmente nesse tipo de séries ou filmes a gente vê que o chefe é quase que um vilão ali, né, ele tá sempre tentando atrapalhar. Nessa série não, geralmente ele fica do lado correto da discussão. E entrando nos principais pontos positivos, né, eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos e dos pontos negativos de Stargate, pelo menos nessa primeira temporada. O primeiro ponto positivo é a forma inteligente com que eles lidam com os problemas. Em vários momentos da série eu fiquei até surpreso, porque a gente tem uma premissa, a gente tem uma situação complexa que eles têm que escapar, que eles têm que fazer alguma coisa, e normalmente a série consegue fugir dos clichês, normalmente a série consegue encontrar uma solução bem interessante para os problemas que surgem. Eu gostei muito disso, inclusive para as partes interplanetárias, eles sempre dão explicações científicas que você para e pensa, pô, isso até é plausível, isso poderia ser real, né? Obviamente não é um mundo real, mas eles tratam a série como se fosse. Em segundo lugar, eles sabem balancear muito bem a aventura da semana com o arco da temporada toda. Como eu falo, né, existem 2 tipos de séries. Tem a série que tem a aventura da semana, ou o monstro da semana, né, como eu gosto de dizer. E tem séries que tem um arco. Eu diria que uma série com arco é Breaking Bad, por exemplo, né, que tem um arco do começo ao fim. E séries com inimigo da semana são séries como séries de médico, né, ER, Grey's Anatomy, Sherlock, né, séries como essas. Essa série consegue mesclar muito bem. Tem episódios que são focados na aventura da semana, que eles vão até um planeta, eles têm uma premissa e eles resolvem aquela premissa no final do episódio e retornam para a Terra, né, através do Stargate.
e tem episódios que a gente vê um arco muito maior, principalmente envolvendo essas outras raças alienígenas. Então a série consegue equilibrar muito bem tudo isso, pelo menos nessa primeira temporada que eu já assisti. E mais um ponto positivo da série é a forma com que eles lidam com o governo norte-americano. Pra mim isso foi muito pé no chão. A gente tem sempre um senador que tá enchendo o saco ali do grupo de comando, né, do Stargate. Ele tá sempre tentando acabar com o Stargate, ele tá sempre tentando fechar o Stargate, e mesmo que a série trate esse senador como vilão, os questionamentos dele também fazem sentido. Ele se pergunta, pô, será que a gente não vai ter uma invasão alienígena por causa do Stargate? Será que a gente não tá cutucando, né, outros planetas, tá cutucando outras raças que podem querer atacar a humanidade por causa do Stargate? Será que os custos, né, pra manter toda essa operação valem a pena se o Stargate não tá trazendo financeiro de volta pro governo norte-americano? Então são questões que são muito bem abordadas, principalmente no penúltimo episódio da série, né, dessa temporada, que é um episódio muito bom, que é um episódio que mostra a versatilidade da série. Então é mais um ponto extremamente positivo a forma com que eles conseguem abordar os bastidores, lidando com os bastidores, lidando inclusive com o presidente, com os senadores, com a política que existe ali em volta. Eu acho que a série tá de parabéns por causa disso. E mais um ponto positivo são as discussões que são geradas em volta do Teal'c, né, porque ele é um cara que veio de fora. Eu acho que muitos paralelos podem ser criados entre o exército, né, que pode aceitar estrangeiros que possivelmente são de países que não são tão amigáveis assim com os Estados Unidos, e o Teal'c, ele era de outra civilização que era inimiga teoricamente dos humanos, e o questionamento é frequente na série. Será que ele é leal? Será que ele não é leal? Será que ele já fez coisas o suficiente pra Terra, né, pra gente confiar 100% nele? Inclusive tem episódios que abordam muito bem isso. E mais um ponto positivo são as premissas extremamente inteligentes. Eu separei duas premissas pra comentar aqui com vocês. A primeira premissa é quando eles vão pra um planeta ali onde a realidade dos seres ali era que a vida tinha somente 100 dias, eles estavam acostumados já a 100 dias de vida, então com cerca de 10 dias eles já eram crianças, com cerca de 20 dias eles já eram adultos, e eles começavam a envelhecer a partir dali. É um episódio muito bom, eles têm que encontrar uma solução, como eu disse, e eles acabam desvendando coisas muito interessantes que eu não vou trazer em detalhes aqui pra vocês, porque eu não quero dar spoilers. Então esse é um exemplo muito bom de um episódio sensacional da série, e esse é o episódio 9 da primeira temporada, se eu não me engano, e o segundo episódio que eu queria citar pra vocês vem 10 episódios depois, no episódio 19, que conta a história de um homem que tá vivendo sozinho em um planeta há mais de 11 mil anos, e eles acabam descobrindo que na verdade esse homem não era um homem, que ele tinha transferido a consciência dele pra uma máquina, pra um androide, então por isso ele tinha uma vida tão longa. Só que os membros do SG-1 acabam descobrindo que aquilo tinha acontecido com eles também, né, que eles também tinham virado androides. Então surgem várias temáticas existenciais. Será que eles ainda eram seres humanos, mesmo que a consciência tivesse sido transportada de um corpo para o outro, né, para um corpo sintético? Então é um episódio muito legal que novamente eu não vou falar o final, porque é um episódio muito bom. E agora falando a respeito dos pontos negativos, são somente alguns e a maioria deles são explicadas por se tratar de uma série mais antiga. Obviamente é uma série que já ficou bastante datada, principalmente em termos de efeitos especiais. Os efeitos especiais são bem sofríveis em alguns momentos, mas a gente tem que lembrar que a série é de 1997 e a série não tinha um orçamento gigantesco em um mundo, né, pré-Game of Thrones, pré-outras grandes séries, né? Foundation, por exemplo, uma série com um orçamento gigantesco. A gente tá vendo agora a série do Senhor dos Anéis chegando com um orçamento maior do que qualquer filme que já existiu. Então a série tem efeitos especiais relativamente fracos, né? Se a gente considerar pra época, eram efeitos especiais até que competentes, mas hoje, se você for assistir, vai criar uma certa estranheza sim. Só que eu tenho que parabenizar a série, né? Vou morder e assoprar, porque a série conseguiu lidar muito bem com isso. Vários dos episódios não exigem efeitos especiais, mesmo se tratando de uma série que tem muita tecnologia por trás, né, que tá lidando com outros planetas. Muitos episódios não utilizam efeito especial praticamente nenhum, tirando do Stargate ali, né, que eles têm que atravessar o Stargate, mas eles conseguiram lidar muito bem com esse problema, criando enredos bastante inteligentes e não dependendo somente de efeitos especiais. E em vários episódios também eles criam uma situação onde eles têm que brigar com eles mesmos. Isso barateia inclusive a contratação de novos atores, porque muitas vezes é uma versão maligna dos personagens, ou é uma versão que foi possuída por um Gaúd, ou é uma versão que foi enfeitiçada por uma deusa. Então tem vários momentos
que a gente vê os próprios atores sendo os vilões da semana. E o segundo problema é que alguns episódios são bastante cansativos, eu diria que 1 a cada 3 ou 4 episódios são mais fraquinhos e é difícil até de assistir o episódio inteiro, então eu diria que de 22 episódios eu gostei muito de uns 15, eu diria que tem uns 4 ou 5 ou até uns 7 episódios que eu não gostei tanto assim, e isso pode acabar ficando maçante para quem quiser fazer uma maratona completa, mas isso também tem uma explicação, na verdade tem duas explicações, né? Em primeiro lugar, é uma série mais antiga, então eles tinham 22 episódios por temporada, isso dificultava muito eles conseguirem desenvolver uma série com episódios mais enxutos, como existe hoje, séries de 10 episódios, séries de 8 episódios, séries até de 6 episódios. E eu fiz uma comparação só para vocês terem uma ideia, de 2016 até hoje, a série Stranger Things lançou 25 episódios, a série Rick and Morty lançou 30 episódios e a série La Casa de Papel lançou 36 episódios, sendo que nesse mesmo período, se a série Stargate tivesse sendo lançada, eles teriam lançado 132 episódios nesse mesmo período. Então, não dá nem pra gente comparar, né? Óbvio que uma série que produz tantos episódios vai ter alguns episódios piores nesse meio. Então, uma prática muito comum, né, antigamente, eram ter os episódios filler, que são literalmente episódios de encheção de linguiça, que você somente tem que cumprir aquela cota de 22 episódios, porque não dá pra você fazer uma história de 22 horas, então eles bolavam a história para 14, 15 episódios e enfiavam alguns episódios no meio para cumprir a cota. E o segundo ponto é que a série funcionava como um reloginho, né? Todas as temporadas praticamente foram lançadas entre junho e julho e elas terminaram em março ou abril. Então eles tinham praticamente do começo de abril até o começo de junho para ter a série basicamente pronta, né? Pelo menos a parte de roteiro, pelo menos a parte de locações. Então era um ritmo muito acelerado e eu sei que vocês podem estar pensando, pô, mas ainda existem séries na televisão convencional com 22, 23 episódios e normalmente essas séries são recheadas de filler. Tem muitos episódios que são meio descartáveis nessas grandes séries que ainda são transmitidas hoje. Então, no geral, eu gostei muito da série, eu gostei muito de alguns episódios. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito do meu episódio favorito, ou se vocês quiserem eu faça um top 5 dos melhores episódios, eu achei a série muito interessante, eu gostei bastante da forma com que a série aborda alguns assuntos, eu gostei muito dos atores, mesmo que não sejam atores do melhor calibre, né, como acontece hoje em dia, que os atores de cinema migram também para fazer séries de televisão. Naquela época eram coisas mais divididas, né, a gente tem os atores de televisão e os atores de filmes, mas as atuações são muito boas, eu gostei da dinâmica entre o grupo, eu gostei do humor, eu achei muito equilibrado, eles não passaram dos limites, mas também não é uma série completamente sem graça, né? Eles utilizam os personagens do Teal'c e o personagem do Jack O'Neill para criar um humor um pouquinho mais seco ali, né, vamos dizer assim. Então eu gostei bastante, eu diria que eu adorei cerca de 10 episódios, eu achei outros 5 episódios muito bons e alguns episódios eu não gostei tanto assim, eu acho que eles acabaram dando uma enrolada só para avançar um pouquinho a série. Mas no geral eu daria para a primeira temporada de Stargate uma nota 9. Então pessoal, só retomando o comecinho do vídeo, eu gostaria de agradecer o produtor executivo Michelangelo Stargate, que recomendou esse vídeo pra mim, e eu pretendo fazer outros vídeos a respeito da série, então se tem algum aspecto da série que eu não abordei aqui, que vocês querem que eu aborde, digam aqui nos comentários. E eu queria saber de vocês, eu tô bem interessado pra saber quantos de vocês já assistiram a série Stargate. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.